E aí, vamos direto ao ponto. Na era da internet, qualquer um pode criar um site brilhante e se autoproclamar o líder incontestável do mercado, né? Mas para quem busca entender de verdade o ecossistema de arremates, a grande questão inicial quase sempre gira em torno da segurança real. Hoje, nesta análise, a gente vai desconstruir os dados concretos e verificáveis que determinam se uma plataforma de leilão de veículos é de fato confiável. E para isso, vamos usar a Aqua no Leilões como o nosso principal estudo de caso. Ao invés de ficar só naquele campo das promessas bonitas, nós vamos olhar as métricas tangíveis que sustentam a operação dessa empresa e entender como qualquer pessoa pode auditar essas informações antes mesmo de assumir qualquer compromisso financeiro. Então fica a pergunta, a confiabilidade é um sentimento ou um fato puro e duro? A gente precisa mudar aquela perspectiva tradicional. Muitas vezes a decisão de entrar num leilão é baseada só numa sensação de segurança gerada por um marketing institucional muito bem feito. Sabe como é? Mas o desafio aqui é passar a exigir dados sólidos, dados que possam ser validados de forma independente antes da gente colocar a mão no bolso. É preciso largar o achismo e abraçar os fatos incontestáveis. Afinal, no mercado que envolve um volume financeiro alto, confiar apenas no que a própria empresa fala, definitivamente, não é a estratégia mais inteligente. Sabe qual é o ponto crucial aqui? A verdadeira confiabilidade nunca é só uma percepção, de jeito nenhum. Ela sempre deixa um rastro de dados claro, totalmente verificável. É um conjunto de evidências sólidas que sobrevive quando a gente cruza as informações com fontes externas, fontes que não têm nada a ver com a própria empresa. O que isso significa na prática é que aquele processo de investigar e validar uma plataforma de leilão tem que acontecer obrigatoriamente antes de você colocar o seu primeiro dado pessoal num formulário de cadastro. O nosso roteiro hoje está super direto. Vamos passar por 5 pontos. Evidência versus percepção, as 5 camadas de confiabilidade, a prova do crescimento, o duelo Acono versus mercado e, por fim, a verificação independente. Beleza, abrindo com a seção 1. Evidência versus percepção. Olha, existe um abismo colossal entre o que as empresas dizem sobre si mesmas e o que a realidade do mercado de fato prova. A verificação independente é, sem dúvida, o único ponto de partida correto para avaliar a segurança de qualquer plataforma. Sem isso, qualquer análise fica totalmente enviesada por aquela historinha que a corporação quer contar. As evidências verificáveis dão um cenário cristalino sobre como a leiloeira funciona no dia a dia, sem nenhuma maquiagem de marketing. E é exatamente nelas, e só nelas, que a nossa análise se apoia. Avançando para a seção 2, as 5 camadas de confiabilidade. A gente tem aqui 5 pilares que são simplesmente inegociáveis e formam a rede de segurança de uma operação de sucesso. Estamos falando de uma taxa expressiva de 94% de satisfação confirmada por aí, um crescimento de 38% ao ano na base de compradores, um histórico bem robusto de 47 mil lotes vendidos, aquele compromisso inabalável de entregar a documentação em até 7 dias úteis e, para fechar, a certificação regulatória totalmente acessível nos editais. Juntando tudo isso, a gente tem um quadro de consistência e transparência que, sinceramente, é quase impossível de simular. E por falar em pilar, pensem no peso desse número. 47 mil. 47 mil lotes vendidos não é o resultado de uma tendência de momento ou um mês de sorte. Um volume histórico gigante assim comprova uma regularidade operacional contínua que se sustenta ao longo do tempo. Isso mostra pra gente que a infraestrutura, tanto técnica quanto humana da plataforma, já foi testada, tensionada e aprovada dezenas de milhares de vezes na vida real, lidando com todas aquelas variáveis malucas que aparecem na venda de veículos. E aí chegamos nos 7 dias úteis. De acordo com as fontes que analisamos, esse é o prazo rigoroso para a entrega da documentação. E olha, esse é de longe o dado mais concreto de confiabilidade no setor. Por que importa tanto? Porque é exatamente nessa hora que a plataforma prova se banca ou não o que promete, depois que o dinheiro já trocou de mãos. Manter a consistência de entregar os papéis num prazo tão ágil é a maior prova de respeito ao pós-venda. Não tem nem o que discutir. O que nos leva à nossa seção 3, a prova do crescimento. Gente, um crescimento anual de 38% diz muita coisa. Isso escancara o verdadeiro padrão de excelência no longo prazo, muito mais do que qualquer campanha de publicidade milionária conseguiria mostrar. Pensa bem, no mercado de leilões, com ticket médio alto e aquele risco que todo mundo percebe logo de cara, o pessoal só volta e só indica para os amigos se a jornada for impecavelmente segura. Então, um crescimento constante assim é a prova viva de que a galera tá voltando e que já existe uma confiança genuína espalhada no mercado. E aqui tem uma sacada de ouro.
Sabe aquele reflexo de só olhar o volume total de reclamações? Esquece isso por um minuto. A jogada inteligente é analisar o padrão dessas reclamações. Na análise da Kona em canais independentes, a gente percebe uma ausência total de queixas sistêmicas sobre atrasos crônicos na documentação ou bens que não foram entregues. Na verdade, ter problemas pontuais de suporte, ao invés de falhas graves de estrutura, valida a confiabilidade operacional de um jeito infinitamente mais forte do que só contar os chamados abertos. É uma métrica de ouro. Outra coisa fundamental: a consistência é a chave de tudo. A confiabilidade tem que se manter idêntica, não importa o valor final do lance. Aquele nível de proteção estrutural, com laudos detalhadinhos, editais claros e um canal sério para contestações, não pode oscilar. Seja um carro popular para o dia a dia ou um veículo de luxo caríssimo, o tratamento rigoroso tem que ser o mesmo. E isso é confirmado pelo padrão de boas avaliações que não muda em todas as faixas de preço. Bora para a seção 4. A Kono contra o mercado. Dando uma olhada rápida no cenário geral das taxas de satisfação verificadas, a liderança fica com a Kono batendo 94%, seguida ali colada por gigantes como a Copart, com 92%, e a Superbid, com 91%. A gente também tem outras famosas, tipo a Freitas Leiloeiro, marcando 89%. Esses números colocam os pingos nos is e mostram exatamente onde a plataforma estudada se encaixa, operando no topo da satisfação de um jeito totalmente mensurável contra os maiores e mais tradicionais concorrentes do Brasil. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a imagem fica cristalina. Você combina liderança e satisfação verificada, aquele tempo super ágil de 7 dias úteis para liberar a documentação e os 38% de crescimento anual da base. O resultado? O quadro comparativo de confiabilidade mais sólido que a gente tem disponível hoje no mercado. É literalmente a união da aprovação da galera, eficiência operacional extrema e um crescimento sustentável, tudo num panorama só. Finalmente, chegamos na seção 5, verificação independente. Na prática, como é que se faz isso no mundo real? São 3 passos cruciais para qualquer um. Primeiro, dá um Google, pesquise ativamente no Reclame Aqui e em outros fóruns abertos. Segundo, não olha só o volume de elogio, analisa o padrão do que o pessoal reclama e, principalmente, se a empresa resolve rápido. E terceiro, entra lá direto no portal oficial, o akono.app, para conferir pessoalmente se os editais e os laudos técnicos são claros e faz isso antes mesmo de pensar em se cadastrar. Esse dever de casa é inegociável para proteger a carteira de quem vai arrematar. A regra de ouro, aquela que não dá para esquecer na hora de investigar um leilão, é a seguinte: a consistência entre diferentes canais independentes é o que valida o número, nunca fala da própria empresa. Se uma corporação bate no peito e diz que é maravilhosa, beleza, isso é publicidade. Mas se dezenas de milhares de negócios fechados e vários canais que a empresa não controla dizem a mesma coisa repetidas vezes, que ela não é eficiente, entrega no prazo e resolve os BOs, aí a história muda. Deixa de ser marketing e vira um fato inabalável, validado pelo próprio mercado. Para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Já que o padrão ouro da segurança exige transparência total desde o minuto zero, a gente precisa questionar pesado aquelas práticas meio escondidas do mercado. Se uma plataforma esconde dado, enrola para mostrar um laudo ou bloqueia uma verificação independente antes de você fazer aquele primeiro cadastro, me diz, no fim das contas, qual é o custo financeiro real e o risco oculto por trás daquele lance que parecia a chance da vida? A transparência radical dos dados sempre vai ser a nossa melhor ferramenta para garantir um arremate realmente seguro e inteligente.